Tem uma história impressionante que chegou pra gente aqui, veio de Guarulhos, na Grande São Paulo, mas ela serve de alerta para qualquer pessoa que mora aqui na capital, no Grande ABC. O Alessandro, telespectador nosso, foi vítima de um golpe e decidiu investigar esse caso por conta própria. Ele comprou um terreno de 40 mil reais, escuta só. De repente já ofereceram um terreno para você também, e ele comprou do Alexandre, que se apresentou como advogado. O Alessandro aceitou fechar o negócio sem um contrato tradicional, porque ele confiou na suposta profissão do vendedor. Advogado, tá, vamos lá. Quitou todas as parcelas, pagou certinho e construiu em cima desse terreno a casa dele. Agora escuta, imagina, você paga pelo terreno e constrói a sua casa. Quando de repente, 6 anos depois, vem uma reviravolta. 6 anos depois, alguém bate, ei, vem cá, esse terreno aí não é teu não, hein? Não, mas eu comprei. Não é teu. O Alessandro acabou sendo despejado, ele foi obrigado a sair de lá, porque o terreno não é dele. E pior que construiu uma bela de uma casa em cima do terreno. Ele descobriu que o Alexandre, o advogado que eu te falei, ele não era advogado. E ainda por cima ele tinha feito outras vítimas com essa mesma historinha. Tem uma reportagem especial agora do nosso querido André Azeredo e tem um alerta para você que mora aqui em São Paulo. Abra o teu olho quando você for comprar um terreno ou qualquer tipo de imóvel. Manda bala. Uma casa inteira erguida depois de uma década de trabalho, tomada de uma hora para outra. A gente fez o negócio e a gente se conheceu ali, se apresentou como advogado. Um carro financiado no nome de uma outra pessoa. Eu me senti prejudicado automaticamente, cometendo um crime, uma gravidade, vai cair sobre mim. E o medo de cair em uma emboscada jurídica. E eu só tenho perdido a noite de sonos durante esses 20 anos por causa disso. Um cenário de estratégia e enganos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Comandado por quem se apresentava dizendo que defende a lei. As acusações contra o empresário e agente de jogadores Alexandre Aparecido Martins reúnem denúncias de pessoas que afirmam terem sido lesadas por um falso advogado. Esse daqui, ó, é a primeira OAB dele, né, de Minas Gerais, Boa Esperança. A disputa imobiliária que deu início a toda essa confusão aconteceu há 23 anos, em 2003. O trabalhador da construção civil, Alessandro dos Santos, diz que comprou um lote de um terreno em Guarulhos por 40 mil reais e que quitou todas as parcelas até 2009. Ele afirma que aceitou fechar o negócio sem um contrato tradicional porque confiou na suposta profissão do vendedor na época. Conversei com o Alexandre, a gente fez o negócio e a gente se conheceu ali, se apresentou como advogado. Eu falei na época que tinha que fazer o contrato, né? Ele falou, não precisa fazer contrato porque eu sou advogado e tal. E foi no ano de 2002 para 2003, a gente fechou o negócio e aí eu comprei o terreno dele por 40 mil reais, né? 6 anos depois veio a reviravolta. Mesmo com o contrato de compra e venda do lote registrado em cartório no ano de 2004 por Alessandro, Alexandre Martins, o vendedor, entrou com uma ação judicial contra ele. Alegou que fez uma venda verbal, não de um terreno, mas de uma casa, e pelo valor de 60 mil reais. A situação piorou quando Alessandro descobriu que o imóvel já era alvo de uma ação de uso capião movida pela família da antiga proprietária do terreno desde 2003, justamente no ano em que ele fez a compra. Na denúncia, nenhum dos compradores foi citado formalmente no processo. Em vez disso, para dar andamento ao despejo, Alessandro foi listado como se fosse apenas um inquilino da própria casa. A tese de locação foi desmentida pela própria antiga dona, a polícia. E foi depois de perder a posse do terreno que o Alessandro decidiu então investigar quem era realmente aquele homem por trás dos contratos. Me deu um estalo, falei, eu vou na OAB. Fui na OAB da Sé, tenho tudo isso documentado e pedi uma certidão de inteiro teor dele. Quando eu pedi essa certidão de inteiro teor, demorou coisa de 30 dias, 40 dias, veio por correspondência e eu tenho até a carta até ainda hoje. Ela tá até ali nos autos, aquela primeira lá, ó.
dizendo que ele não era advogado. Dali eu passei mal, tive problema de arritmia. Eu falei, não, eu não acredito, o cara não é advogado, o cara passou por... Ele não era inscrito, nem nos 26 estados e muito menos no Distrito Federal. Alessandro foi atrás de documentos que revelaram: Alexandre não tinha registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Em depoimentos à Polícia Civil de Guarulhos em 2016 e 2019, Alexandre Martins admitiu que era apenas bacharel em direito. Outro morador, que prefere não ser identificado, apresentou um contrato de 2005. Nele, Alexandre Martins, ele de novo, assinava formalmente como se fosse um advogado. Ele nunca tirou esse veículo do meu nome, então me senti materialmente prejudicado financeiramente, porque pelo menos um reembolso, eu não sei te mensurar quanto, porque faz 20 anos, mas eu paguei, e mesmo assim paguei para ele, e eu no final acabei perdendo esse veículo, que ficou em nome dele, tá rodando por aí, eu não sei onde está esse veículo. A investigação descobriu que Alexandre Martins só conseguiu o registro oficial na Ordem dos Advogados do Brasil há 5 anos, em janeiro de 2021, no estado de Minas Gerais. Mas o endereço do documento é falso. Um amigo de infância de Alexandre confessou ao Ministério Público, numa carta escrita de próprio punho, que cedeu um documento falso de aluguel para Alexandre para ele simular que morava na cidade de Boa Esperança, no interior de Minas. Alexandre Martins foi alvo de uma ação por falsidade ideológica. Aqui em São Paulo, ele conseguiu o registro na ordem no fim de 2023 e está sendo alvo de uma representação na Comissão de Ética da OAB. A Justiça de Minas Gerais determinou restrições à liberdade de Alexandre Martins, incluindo o bloqueio do passaporte dele. Ele precisa de autorização judicial até mesmo para viagens internacionais a trabalho. Recentemente, ele foi à Rússia, dessa maneira. A minha atuação em cima disso será: vou notificar o Ministério Público de Minas Gerais, tá bom? Na comarca competente, e o Ministério Público de Guarulhos. Buscaremos a revogação do acordo de não persecução penal, muito por causa do numerário de crimes eventualmente cometidos, que merecem ser apreciados. O quantum das penas somadas é superior ao limite penal, né, da pena que pode ser apertado no acordo de não persecução penal. O curioso é que, ao mesmo tempo em que fazia essas negociações imobiliárias, Alexandre se destacava no futebol. Há 11 anos, fundou uma empresa para gerenciar carreiras de atletas. No portfólio da agência, ele é apresentado como um advogado especialista em direito esportivo com mais de 20 anos de experiência jurídica, apesar de não possuir registro ativo na época. Seu sócio-diretor executivo, Alexandre Aparecido Martins, advogado. O ano era 2015. Essa empresa, ela nasceu em 2015. Eu vejo que eu não fui a única pessoa que ele se passou por advogado. Tem jogadores de futebol acreditando que ele é advogado com 20 anos de atuação. Só que lá em cima nós temos as duas OAB dele. A OAB de Minas, que ele se filiou, a primeira OAB da vida dele. Ele se filiou no dia 13 de janeiro de 2021. Antes disso, a OAB não reconhece que ele tem OAB antes disso. Então, a primeira inscrição da vida dele foi dia 13 de janeiro de 2021. Procurada, a Associação Brasileira de Agentes FIFA informou que Alexandre Martins não consta como associado inscrito. A Confederação Brasileira de Futebol e o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo não enviaram retorno. Alexandre Martins desistiu de conceder uma entrevista que estava agendada com a nossa equipe. Por meio de nota, ele afirma que os assuntos decorrem de litígios de mais de 14 anos e que já foram apreciados e decididos pelo Poder Judiciário. Foi a justificativa para não falar. Alexandre Martins destacou ainda que moveu ações judiciais contra o trabalhador da construção civil e denunciante Alessandro dos Santos. Diz que Alessandro foi condenado na primeira vara criminal de Guarulhos pelo crime de difamação nas redes sociais, além de uma condenação na esfera civil por ocupação indevida e exploração econômica do imóvel em disputa. O empresário reforçou que a defesa completa dele consta nos processos.
Bom, se você também foi vítima desse tal de Alexandre, ou se de repente ele deu qualquer outro tipo de nome, você pode procurar a polícia e pode procurar também o Balanço Geral. Me dá o número aqui do WhatsApp. Por esse número você pode mandar qualquer denúncia, qualquer informação. Tem muita reportagem que você assiste todos os dias aqui no BG e chega através daqui.